Salve, salve, salve minha galerinha do Instituto Santa Terezinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus filhos, vamos dar sequência ao nosso estudo, às nossas reflexões, às nossas discussões e nossos diálogos filosóficos acerca dos deveres, dos valores, das normas e das leis, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar aí no material de vocês a página 17 e a página 18, que traz a temática aí, direitos para todos, tá? E antes da gente discutir, antes de discutirmos esse tema, essa temática, essa reflexão, vamos aí discutir um pouco, relembrar o que trabalhamos na nossa aula anterior, na nossa aula 4, né? Que trazia a temática lá, cidadania todo dia. Então nós vimos lá o conceito, né, de cidadão, que é ser um cidadão, e também vimos, né, o conceito de cidadania, não é? A cidadania está relacionada diretamente, não é, com os respeitos, com as regras, com as normas, com as leis, não é? Os direitos, e é uma ação do cidadão autônomo pelo dever, né? O dever pelo dever. Vimos aí também que o cidadão, não é? Ele está relacionado, o cidadão ele é um ser dotado, né, de direitos, ele é um ser dotado também de deveres, e que o cidadão também ele deve, não é, lutar pelos seus direitos quando eles estão, não é, apenas no papel e não vem na prática, né? Deveres, não é, para cumprir, vimos lá os deveres do cidadão. Ele tem direitos a cumprir, não é, e tem deveres, não é. Eles têm direitos, não é, a receber e tem deveres a cumprir. Vimos aí que os deveres nos garante, né, o mínimo possível de dignidade. Nós vimos lá também que já nascemos com direitos, não é? Então já nascemos em um mundo que é constituído, é desenvolvido por regras, por normas, não é? E nós também, no decorrer do desenvolvimento, vamos elaborando novas regras, novas leis, não é? Vamos lutando e conquistando novos direitos. Então, ser cidadão é exigir que os direitos não fiquem somente no papel, né? Vimos isso. E discutimos lá de modo especial a relação, né, da primeira cidade, das primeiras polis que surgiram na Grécia clássica, onde existia uma democracia direta, né, uma democracia muito restrita, porque ficava fora um grande número de pessoas, né? Ficava de fora mulheres, ficava de fora criança, pobres, metecos, né, estrangeiros, escravos, ficava muita pessoa, era um número muito restrito de pessoas que faziam parte da democracia, mas era uma democracia participativa, né, onde aqueles que faziam parte tinham voz, tinham ouvido, era escutado, né? Então a cidade ela era administrada, ela era gerida, não é, pelas as pessoas que faziam parte dessa cidadania. Então quem fazia parte dessa cidadania as discussões se davam na praça pública, não é? E vimos que houve algumas revoluções no século 17 e 18 em prol da democracia para garantir direitos, não é, para quem não tinha, né? Então vimos lá as revoluções entre esses séculos que combateu o absolutismo e queria promover a democracia, e uma democracia hoje que é diferente da democracia ateniense, que é uma democracia, não é, indireta, onde abarca um grande número de pessoas, não é? Mas que mesmo assim nós sabemos que os direitos, não é, infelizmente não chega na prática em todos, não é, que têm o direito garantido. Então vamos discutir hoje a partir da nossa página 7, vamos fazer a leitura para que venhamos a discutir, a pensar, a refletir sobre a nossa aula de hoje. Pensando nos direitos, pode nos fazer imaginar que eles são facilmente aplicados e que, uma vez estabelecidos, beneficiam todos de forma imediata, como se a igualdade fosse uma conquista natural da existência deles. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Direitos para todos é uma frase
que está presente nas reivindicações de muitas pessoas, de diferentes grupos. Ela aparece por causa da necessidade de lembrar que o pleno acesso aos direitos ainda não é realidade para todos, mas algo que permanece longe da vida de muitos indivíduos, de muitos cidadãos pelo mundo. As linguagens artísticas também contribuem para manifestar pensamentos de algumas pessoas sobre como a sociedade entende e trata os direitos, os deveres, a cidadania. A arte surge muitas vezes como forma de protesto ou de alerta acerca das condições de vida dos seres humanos. Para isso, elas mostram e salientam as dificuldades, denuncia crimes ou expressa indignação quanto aos abusos e aos desrespeitos. Quando ocorre a ausência ou a restrição de direitos, os artistas muitas vezes relembram por meio de produção críticas que todos precisam ter seus direitos respeitados. As manifestações coletivas podem contribuir para se conquistar o cumprimento deles. Que tal conhecer alguns exemplos representados por obras de artistas plásticos? Meus filhos, aqui nós temos, não é, uma luz, um modelo, né, de como nós devemos agir com a nossa cidadania que trabalhamos na aula passada. Professor, o que acontece quando existe direito que ampara, não é, um número restrito e fica um número muito grande sem ser amparado, né, sem ser tocado pelos esses direitos? O que acontece quando existe um número de pessoas, não é, que são abarcados com o direito, mas esses direitos não chegam até elas na prática? Um dos meios que nós devemos fazer, não é, meus filhos, é lutar para que esse direito de fato seja respeitado, esse direito de fato sejam realizados, né? Então, quando nossa temática vem falar aí, né, direitos para todos, é uma frase muito usada, não é, nos manifestos coletivos, nos manifestos comuns, quando vem nos lembrar que todos nós somos seres dotados de direito, mas que o direito para todos, não é, ainda não é uma realidade para todos, não é? Infelizmente, apesar de ter até pessoas que são amparadas, né? Apesar de até de existir pessoas com direito garantido, mas esse direito não chega até elas na prática. E aí é que o nosso material vem nos chamar a atenção, né, que muitas artes elas são produzidas pelos seus artistas, não é, como protesto, como denúncia, não é, como uma forma de alertar a sociedade e alertar as autoridades que muitas pessoas estão sendo tolhidas com os seus direitos, que muitas pessoas, não é, estão perdendo, muitas pessoas não estão vivendo o seu direito. Então existe lá um direito engavetado, né, em um documento que não chega até elas. Então os artistas, eles vêm contribuir nessa manifestação, eles vêm contribuir nessa ação cidadã, não é, aonde nós podemos também fazer a nossa parte de denunciar, fazer a nossa parte de se manifestar quando nós sabemos, quando nós observamos que alguém ou um grupo tem um direito, mas esse direito ele está sendo desrespeitado, esse direito, né, está sendo tirado delas, tá? A outra parte a ser citada, meu filho, é que as manifestações coletivas, né, elas podem contribuir para conquistas e contribuir para que nós venhamos, né, a buscar e alcançar novos direitos. Então, o que acontece? Tem aquele ditado que quando diz, né, que a união faz a força, isso é verdade, tá? E isso é verdade também no tocante à luta pelos direitos, não é? A luta para a garantia de direitos e a luta, não é, para que nós venhamos ter de fato aquilo que nos pertence, que possamos, não é,
de fato ter o mínimo possível para que tenhamos uma vida digna, não é? Uma vida que uns não tenha mais direito do que os outros, mas que os direitos, né, possa ser diante do aspecto, né, da administração pública, o direito venha a ser igual para todos. Então vamos fazer, meus filhos, a segunda leitura do nosso texto de hoje, para que a gente venha discutir também esse restante, né, da nossa temática aí, na página nossa 18, tudo bem? Então, meus filhos, ao nos depararmos com a existência de direitos e deveres estabelecidos, organizados sobre a orientação de uma autoridade, podemos pensar como ainda existem pessoas que sofrem tanto no mundo, porque alguns grupos e comunidades não têm os seus direitos respeitados. O que acontece na sociedade que impede igualdade de condições para todos? Essas preocupações surgem em alguns lugares do mundo e faz com que pessoas se reúnem para discutir situações, problemas que envolvem os cidadãos, amadurecendo o seu pensar sobre a cidadania. Algumas delas criam organizações para tentar ampliar sua forma de combater as práticas de injustiça. Assim, instituições formadas por pessoas de várias nações foram surgindo no decorrer da história, tendo como um de seus objetivos a elaboração de documentos para defender e divulgar os direitos humanos. Preocupados com as pessoas, os membros dessas instituições estabeleceram quais são as condições mínimas de vida, dignidades e respeito dentro de uma sociedade. Dessa forma, registraram as condições em documentos para orientar leis a fim de promover mundialmente o acesso e o respeito aos direitos fundamentais de todos os seres humanos, garantindo-lhe a cidadania. Para conhecer alguns desses direitos tão essenciais, acompanhe o texto a seguir. Violência oculta. É evidente que sempre houve aqui e ali, em um momento ou outro, movimentos em defesa da igualdade entre os seres humanos, mas só a partir de uma época mais recente é que se começou a pensar seriamente nessas possibilidades. Não por acaso, o lema na Revolução Francesa, no século XVIII, foi liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, os revolucionários redigiram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, precursora da recente Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1948. É bem verdade, esses documentos não trouxeram definitivamente a igualdade sonhada, mas provaram mudanças significativas, inclusive de mentalidade. São um marco para a reflexão, um horizonte a ser alcançado. Mostram que todo ser humano tem direito a uma vida digna. Ser digno, meus filhos, significa ser merecedor. Portanto, ter uma vida digna é dispor daquilo que qualquer ser humano precisa para não ser diminuído em sua humanidade. Não podem faltar a quem quer que seja os bens fundamentais como moradia, alimentação, saúde, educação, acesso à cultura, ao lazer e assim por diante. Na concepção democrática, ninguém é mais digno ou menos digno que outros. Todos merecem ser respeitados, todos são cidadãos. Por isso, a escravidão, que em outros tempos já foi aceito e legalizado, hoje é condenada. O mesmo com a relação à tortura e às penas cruéis. Antigamente, o povo se reuniu em praça pública para assistir às punições, costume que ainda persiste em alguns países. Também o direito de votar, antes restrito aos mais ricos, hoje tornou-se universal para a maioria dos países. Então, meus filhos,
nós temos aqui, não é? Nós temos aqui nesse texto a complementação do que havíamos falado, né? Então, quando o poder público, né, não chega nas pessoas que deveria chegar em forma de levar ela os seus direitos mínimos, não é, para ter uma vida digna, não é? Todos nós somos dignos de uma moradia, somos dignos de uma casa, não é? Enquanto moradia. Somos dignos de alimentação, somos dignos de estudo, né, de segurança, de lazer e até de turismo. Mas nós sabemos, né, que muitas pessoas não têm nem onde morar, não é? Muitas pessoas não têm o que comer. E aqueles que têm aonde morar, aqueles que têm que comer, não têm, não é? Uma segurança garantida quando sai da sua casa, quando sai do seu lar, né? Fica o tempo todo com medo. Hoje nós vivemos, né, na realidade, nós temos também garantido, não é? Nós vivemos no Estado democrático de direito, onde nós temos garantido a nossa liberdade de expressão, de pensamento, né? Liberdade de razão, liberdade de ir e vir, mas hoje nós moramos, não é, nas nossas casas enjaulados. Todas as nossas casas, elas são, não é? A maioria delas são com grades nas portas e janelas, não é? Então nós vivemos uma liberdade muito restrita, porque na realidade esses direitos, não é, que deveriam ser na prática realizados, eles não acontecem, infelizmente. Então, nós temos que lutar, não é, constantemente para que essas violências ocultas que ainda existem, elas não venham, não é, ficar somente no papel. Nós temos documentos belíssimos, o citado no nosso texto, né, quando ele trata aí sobre a Declaração, né, Universal do Direito do Homem e do Cidadão, a própria declaração, não é, do que garante lá os nossos direitos, né, humanos. Na realidade são papéis bonitos, mas nós sabemos que muitas pessoas ainda sofrem, né, violência física, psicológica, não é, mentais e até violência que atinge a sua dignidade. Então nós temos que o tempo todo lutar para que essas violências ocultas, não é, que na realidade não adianta ter só o documento, não adianta estar garantida a nossa Constituição, os primeiros, não é, artigos, não é, da Constituição nossa, ela garante muita coisa, muitos artigos bonitos, mas o que acontece? Quando aquele direito está lá, mas ele não chega até nós na prática, então nós estamos sofrendo uma violência. E essa violência, muitas vezes, né, é o que nós chamamos de uma violência oculta. Toda vez que os seus deveres, eles não chegam, não são realizados, não é? Os seus direitos, tá? Eles não são realizados, eles não chegam até você, você está sofrendo uma violência, tá? Toda vez quando você não cumpre os seus deveres, você está causando uma violência, tá? Então, por exemplo, quando um administrador desvia, não é, o dinheiro da educação, ele está matando, não é, muitas pessoas ao mesmo tempo. Tá? A pessoa que desvia o dinheiro da saúde, não é? Ele é um assassino também, ele mata muitas pessoas ao mesmo tempo. O que acontece? E por que essa pessoa não é presa? Por que essa pessoa não é punida? Porque esse tipo de violência, não é? Ela é oculta, tá? Acontece, mas muitas vezes nós não estamos vendo na prática, né? Vemos, mas não vemos o ato imediato. Mas todos nós sofremos essas violências, né? Infelizmente, a nossa educação no Brasil, ela não é uma educação top, não é? A nossa saúde no Brasil não é uma saúde top, simplesmente porque nós somos, não é, violados, né? Nossos direitos são violados, né? Infelizmente. Então, precisamos de jovens críticos como vocês, que estudam, que conhecem, para fazer, não é, luta em prol dos nossos direitos. Tudo bem? Beijo no coração de todos os meus filhos, fico com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!